Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo de muita didática comemorando os meus 17 anos aí de mercado financeiro, né? Essa sequência maravilhosa de vídeos aí com muito conhecimento para vocês. Conhecimento hoje de perguntas que eu recebo aí direto, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando se a antecipação, trades antecipatórios aí pelo método Oliver Velez são interessantes no mercado brasileiro. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês vários exemplos, uns 4 exemplos do que pode ser feito, de exemplos que dão certo e de exemplos que não deram certo, né? 2 exemplos que foram interessantes, 2 exemplos que não foram interessantes, para vocês então tomarem as suas decisões e no final do vídeo eu vou falar o que eu acho a esse respeito. Tá? Então material muito interessante, ok? De extrema valia aí para vocês. Convido a todos a participarem aí da sala, né, da Masterclass, aonde eu estou conversando sobre esses detalhes ao vivo, né, pessoal? Então aqui no YouTube eu deixo gravado, mas diariamente, de 8h50 a meio-dia, eu estou aí com todo o pessoal falando dos setups que estão acontecendo pelo método Oliver Velez aí, né? As situações interessantes, os trades que eu não acho interessante, as entradas, as saídas, como manejar a posição, tá? Então muito interessante o movimento do índice do dólar e das ações, tá? E eu também falo das ações americanas, isso tudo ao vivo, pessoal, tá? Quem comprar aí a Masterclass vai receber as apostilas. As apostilas incluem aí no plano semestral ou no plano anual, tá? Você pode também comprar as apostilas aí separadamente se você assim o desejar. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei um dos exemplos, nós vamos fazer 4 exemplos aqui, tá? Mostrando o que pode ser feito. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é o seguinte, tá? Um, dois e pronto. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um detalhe interessante. Então, muitas pessoas gostam de fazer a famosa entrada antecipatória aí de barras elefantes pelo método Oliver Velez. A primeira coisa que você deve saber é que nos 2 minutos, que é o time frame que ele utiliza lá no mercado americano, que eu vou fazer aqui pelo Brasil também, no índice futuro, tá? O que você deve ver? Essa entrada antecipatória só é autorizada a partir do faltando 30 segundos para terminar o pregão, o candle, tá? Então o que acontece? Aqui eu estou, né, acelerado, tá? Mas faltam aí 30 segundos para terminar essa barra elefante, tá? Então, bom, então o que acontece? Teoricamente, eu já poderia entrar antecipado. Observem que faltam 30 segundos para ela fechar e eu já poderia entrar antecipado, tá? Então, assim, não só eu vou falar nesse vídeo aqui se como é feito, né, a barra, tá? Mas os erros que muitas pessoas cometem. Aqui, por exemplo, já começa um erro, tá? Eu posso entrar antecipado aqui porque eu tô faltando 30 segundos. Ah, Sena, mas o Oliver fala que falta 30 segundos. Eu já posso fazer essa entrada. Sim, só que aqui nesse exemplo não está autorizada a sua entrada ainda com 30 segundos restantes. Por quê? Porque como que você vai entrar abaixo da M200? Ela literalmente, ele pode bater aqui, dar um trisquezinho aqui e fazer a queda inteira. Ou seja, para você fazer uma entrada antecipatória, se você quer fazer esse trade, tá? Esse tipo de operacional, você deve saber que para você fazer uma entrada antecipatória, você deve estar livre para fazer essa entrada antecipatória. O que quer dizer? Você não pode ter nenhuma situação de resistência próxima, não. Tá? Então, o que acontece? Um doisinho, um doisinho, um doisinho, olha lá. Pois perfeito. Se eu quiser, tá? Claro que eu estou acelerado, né? Vamos ver só mais um pouquinho aqui, vamos lá, um, dois, pronto. Se eu quiser fazer essa entrada antecipatória, tá? Eu tenho que fazer perto, literalmente, do fechamento aqui. Por quê? Eu só posso fazer uma entrada antecipatória, tá? Eu até fui muito rápido, mas eu poderia fazer só essa entrada antecipatória na hora que eu rompesse definitivamente essa média móvel de 200 períodos. Eu não podia fazer a entrada antecipatória naquele início, certo? Então vamos lá, eu vou acelerar um pouco aqui para vocês, ó. Eu poderia então fazer uma entrada antecipatória quando eu tivesse rompido aqui, tá? Então,
Desculpa, eu vou fazer uma entrada antecipatória nessa linha. Nessa linha, se eu fosse bem rápido, eu poderia ter feito a minha entrada antecipatória, tá? Porque já tinha rompido. Então eu fiz uma entrada antecipatória, vamos colocar aqui nos 250, tá? Então eu fiz minha entrada antecipatória em 112 mil, nesse caso, em 112.250. Por que eu fiz essa entrada antecipatória, Sena? Porque isso aqui é uma barra de ignição, uma BE de ignição. Eu posso fazer essa entrada antecipatória se eu quiser fazer esse tipo de trade. Muito bem. Tá? Então, quem não fez essa entrada antecipatória acabou de entrar. Tá? Quem não fez essa entrada antecipatória, então, na BE de ignição, o correto é você entrar aqui. Pois bem, qual que é a diferença entre quem fez essa entrada antecipatória correta, entrada antecipatória correta? Eu não digo que você entrou aqui, porque essa entrada é o que muita gente comete erro, tá? Você não poderia entrar abaixo da M200. Para fazer uma entrada antecipatória, você tem que entrar sem região de resistência em cima. Quer dizer, você não pode fazer uma entrada antecipatória abaixo da média de 200, quando você tem ela próxima. Tá? Então, nesse caso, eu já mostrei aqui que a entrada antecipatória poderia acontecer no 250. Quem não entrou antecipadamente e entrou aqui, tá? Entrou 100 pontos acima, mais ou menos 100 pontos acima. Pois bem, nesse caso, a entrada antecipatória ganhou em 100 pontos aí de quem não fez o operacional desse jeito, esperou o rompimento, esperou a confirmação para entrar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou correr um pouco aqui e vocês vão ver a continuação, né? Muito bem. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos ver o que acontece. Muito bem, vamos lá. Veja bem, quem entrou aqui, tá? Chegou a ganhar 300 pontos, tá? E quem entrou aqui, né? Obviamente ganhou somente 200 pontos, porque aqui foram 100 pontos a mais. Então vocês viram que nesse caso, nesse dia, nessa situação, essa entrada antecipatória ganhou em 100 pontos um trade que você entraria nesse trade. Então, é autorizado, é um setup do método Oliver Velez, essa entrada aqui, tá? É autorizado essa entrada aqui, tá? O fato de você ter feito a entrada antecipatória, você ganhou 100 pontos em relação à pessoa que não entrou aqui, ou seja, você foi vantajoso essa entrada antecipatória, tá? Pois bem, muito bem. Então, esse é um exemplo aqui muito interessante, tá? Que deu certo nessa entrada antecipatória, né? Então você ganhou. Não vou continuar com esse trade e falar se ele deu certo ou não. O interessante é nós estudarmos, o objetivo desse vídeo, inclusive, nós estudarmos se foi interessante fazer a entrada antecipatória ou não, quais as conclusões, né, que vocês podem tirar em relação a isso, e qual a ideia minha também, se vale ou não vale a pena fazer isso no final. Então nós tivemos um exemplo aqui que literalmente foi interessante, que funcionou. Eu teria que entrar realmente na superação desse candle, quem entrou antes ganhou, né, ficou melhor posicionado e etc. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar, vamos ver outro exemplo aí, certo? Aqui nós temos outro exemplo de entrada antecipatória, né? Porque isso aqui está se mostrando como uma barra maior, ok? Lembrando que eu não posso entrar abaixo das médias que estão próximas, tá? Então eu já estou com 30 segundos aqui, né, faltando, mas eu ainda não posso entrar. Então vamos lá, ó. Agora eu já poderia entrar. Muito bem, então eu vou assinalar a entrada que eu poderia fazer. Nesse ponto eu poderia antecipar, fazer um trade antecipatório, visto que ele está se mostrando como uma barra elefante, tá? E eu teria entrado aqui. Pois bem, olha que interessante, tá? Então vamos lá. Eu teria entrado acima das médias. Lembra que eu estou mostrando que o ideal, quer dizer, o ideal não, o necessário é você entrar acima de todas as médias que estejam próximas, né? Você não pode entrar uma barra elefante que não esteja passando acima das médias. Muito bem. Então, isso aqui é uma Halts, tá? Isso aqui pode ser considerado uma Halts, ok? Então, eu entraria aqui, tá? Houve um ganho nesse trade aqui, houve um ganho de 100 pontos. Olha que coisa interessante, tá? Houve um ganho aí de 100 pontos para quem fez a entrada antecipatória, segundo esses critérios aí que
eu mostrei para vocês, tá? Então vamos ver a continuação, vou colocar um pouco mais para frente aqui, a continuação do trade aí em si, porque vocês já viram as duas entradas, né? Vamos ver o que nós temos ali, né? Bom, observe então que houve uma continuação, né, do trade. De qualquer forma, eu estaria também comprado aqui. O fato de estar comprado aqui me ajudou a segurar um pouco mais. Afinal, eu comprei aqui 100 pontos a menos. O meu stop aqui era bem menor de quem compraria aqui, né? E eu poderia comprar aqui, visto que seria uma house, né? Então, essa entrada antecipatória, tá? Ela também gerou aí. Eu não vou ver aqui se o trade realmente deu certo. O importa é que ele foi interessante. Quem fez a entrada antecipatória, ele foi aí quase uns 300 pontos, né? O objetivo é mostrar que nesse exemplo também houve, né? Nesse exemplo também houve um ganho, tá? Em relação a quem não operou a questão aí da barra da antecipação do trade. Muito bem. Então vocês viram aí dois exemplos, tá? Que mostraram que a eficiência, embora esses detalhes, né, pessoal? Observem que eu estou entrando extremamente técnico, tá? Eu não estou entrando em localizações ruins da antecipação, tá? Eu estou colocando de uma forma que é interessante entrar antecipado, tá? Em localizações boas de se entrar antecipado. Tá? Um dos erros que muitas pessoas cometem é entrar em barras antecipadas em localizações ruins, como essa, por exemplo, né? E outras, né? Então, isso já mostra aí a necessidade técnica de vocês em relação a esse tipo operacional. Tá? Muito bem, então vamos lá para outro exemplo. Aqui, pessoal, nós temos outro exemplo, né, de uma barra elefante clara. Observe que eu estou colocando todas as barras aqui antecipatórias, eu estou colocando praticamente na mesma localização, fora daquela, a não ser aquela localização de início, né, que tinha a M200 aqui, tá? Mas eu estou colocando essas barras antecipatórias elefantes próximas da 20, tá, pessoal? Estou colocando aí próximas da 20. Tá? Então é muito importante para vocês entenderem a questão das barras elefantes aí próximas da 20, tá? Muito bem. Então aqui eu já poderia entrar, né? Se eu fizer a questão da barra elefante, eu poderia entrar exatamente nesse momento. Vamos ver se houve um ganho ou não, né? Vamos lá. Vai terminar. Eu entrei com 30 segundos, né, de diferença. Muito bem. E a entrada agora, ela aconteceu antecipada e a entrada da barra elefante acontece aqui, tá? Algumas pessoas 25 pontos acima, tá? Houve um ganho então de 20 pontos, 25 pontos. Muito bem. Agora tem um detalhe aqui, tá? Isso não é entrada para mim, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma BE de ignição, tá? Para mim, Senna não é uma BE de ignição. Lembrando que a BE de ignição ela deve ter a M200 aqui junto com ela, no contexto dela, tá? Isso aqui para mim então não é uma entrada pelo método Oliver aí adaptado para o Brasil, certo? Agora, você houve um ganho aqui de 25 pontos, certo? Vamos ver a conclusão desse trade. Vou colocar um pouquinho para cá, que aí a gente vê a conclusão desse trade aí, né? Ou um pouco depois, tá? O que aconteceu aí com esse trade, né? De barras antecipatórias, tudo bem. Aqui deu para ver que, nesse caso, falhou mesmo, né? Houve um certo ganho, né? Vamos dizer aqui, se você entrou, houve um ganho aí de mínimo de 70 pontos, quem entrou aqui antecipado, houve um ganho de 90 pontos, mas só voltou 90 pontos ou 70 pontos insuficiente para pagar o stop da barra, que é de 115 pontos, certo? Não deu nem 2 pushes, e tinha espaço, não tinha espaço, tinha espaço sim, ó. Tinha espaço sim para correr, tá? O trade poderia dar certo, né? E acabou dando errado e deu stop, né? Então o que acontece? Essa barra antecipatória aí, ela acabou colocando você em uma situação que não era para você estar dentro do mercado, tá? Não era necessariamente para você estar dentro do mercado, tá? E acabou dando stop aí porque você antecipou e tal. Você poderia entrar também nesse rompimento, né? Mas não é um setup aqui que eu indico. Pois muito bem. Então vamos lá, vamos para mais um exemplo e vamos tirar as nossas conclusões.
Aqui, pessoal, outro exemplo, né? Observem que todos esses exemplos eu venho colocando aqui a localização 1, né? Então, observem que em todos os exemplos a 20 estava inclinada para cima, a antecipação do trade estava perto aqui da M20, tirando aquele exemplo do início, né? Então, outro exemplo aqui de entrada antecipada, eu poderia entrar aqui 30 segundos antes, né? Vamos ver o que acontece aí, deixa eu dar uma acelerada. Vamos ver o que acontece, eu já poderia entrar aqui, né? 30 segundos antes, certo? Antes de fechar aí a barra, né? Afinal, é uma barra elefante, muita gente vê com a barra elefante de ignição, né? E vamos ver se houve ganho, né, nessa entrada. Muito bem. Então, quem vê isso aqui com uma barra elefante de ignição, tá? Teria que entrar aqui, certo? E houve um ganho aqui de 71 pontos, né? Houve um ganho de 71 pontos aí, tá? Em relação ao que entrou aqui com a barra elefante de ignição, tá? Deixa eu correr o trade aqui, vamos ver o que aconteceu, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí. Pois bem, vocês viram que houve a entrada antecipada aconteceu aqui, a entrada normal, entre aspas, né? Porque para mim não existe essa entrada, tá? Acabou ocorrendo, né? 70 pontos acima, né? E o trade está vindo muito mal, tá? Muito mal. Deixa eu colocar mais um pouco para cá, vamos ver se o trade acabou dando certo ou não, né? O trade está vindo muito mal, certo? Vamos ver aí. Vamos lá. Muito bem. Bom, ele já estopou aqui, né? Ele veio aqui e chegou a estopar o trade, chegou a estopar a barra elefante, tá? Ele tentou fazer de novo e estopou o trade aqui, né? Tirando alguns detalhes que você poderia fazer para travar o trade, etc. Mas vocês observem que o trade não foi, né? Muito bem. Eu coloquei 4 exemplos, né, de uma forma bem técnica para vocês, ok? Bem criteriosa, certo? Bem criteriosa, tá? Por que bem criteriosa? Ok? Porque muitas pessoas utilizam, tá? E isso eu digo para vocês que é errado, tá? Muitas pessoas utilizam essa entrada antecipatória, tá, em localizações como essa, por exemplo, ó, tá? Tem uma barra elefante aqui, ok? Eu entrei numa barra elefante aqui, antecipado, tá? Então eu, por exemplo, eu não sei, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu não sei se teve ganho ou não, mas supostamente a entrada da barra elefante seria aqui. Talvez a pessoa conseguiu, o trader conseguiu entrar aqui, né? O que mostra que poderia ter sido interessante porque ele entrou um pouco antecipado ao fato, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, eu repito aqui, muitas vezes, tá? Essa entrada antecipada de localizações 3 aqui, ou até mais, tem pessoas que entram entrada antecipada lá embaixo, que está mais errado ainda. Esse é o pior tipo de entrada antecipatória que você faz, porque você já está longe da 20, tá? Então, o que nós percebemos aqui, que eu coloquei exemplos muito claros, muito técnicos para vocês, né? O que nós percebemos aí com todos esses exemplos, foram 4 exemplos, né, no mini índice. O que nós percebemos, conseguimos perceber nesses 4 exemplos do mini índice aí, né, da relação das entradas antecipadas? O ideal é você fazer essas entradas antecipadas, se você quiser fazer, o ideal é você entrar aqui em localizações 1, perto da média móvel de 20 períodos, e a média móvel de 20 períodos deve estar inclinada, tá? Então, assim, todos os exemplos, a não ser o primeiro exemplo, porque foi uma faba, o primeiro exemplo, foi uma barra de ignição, né? Tirando o primeiro exemplo, todos os outros mostrei a entrada antecipada em localização 1. Agora, essa entrada antecipada, para você fazer em localização 1, você deve esperar também o rompimento, não só os 30 segundos, como eu mostrei nos exemplos, mas você também deve esperar o rompimento das médias móveis mais curtas. Então, não importa se está com 30 segundos passando, tá? O importante é você, não só os 30 segundos faltando para terminar o candle, mas esse precisa também estar acima de todas as médias mais curtas. Então esse é outro ponto,
certo? Que você tem que prestar atenção. Nós vimos que houve um ganho aqui de mais ou menos algumas operações 100 pontos, outras operações 70 pontos em relação à pessoa que esperou o trade acontecer e ter entrado. Porém, muitas vezes, né, essas barras elefantes que o pessoal entra como barra elefante de ignição, elas não são barras elefantes de ignição, como essa e como o outro exemplo que eu mostrei para vocês. Observem que a média móvel de 200 não está passando aqui. O fato da média móvel de 200 não estar passando aqui, para mim, não é uma barra elefante de ignição. Então, você não poderia entrar no rompimento dessa barra de qualquer forma. Tá? Mas, observem que quem gosta de entrar em todas as barras elefantes, tá? Pode existir sim, pode existir uma vantagem. Eu digo, pode existir uma vantagem, tá? Se você é daqueles que gosta de entrar em todas as barras elefantes, tá? Ao invés de você entrar no rompimento da barra elefante, pode sim haver uma vantagem de você entrar nela antecipadamente, visto que vários exemplos nós vimos que houve um ganho em relação a quem entrou no rompimento dela. Tá? Então, para você que gosta de operar rompimentos de barras elefantes, existe a possibilidade sim de você se dar melhor utilizando o trades antecipatórios. Perfeito? Tá? Mas se você quer fazer isso. Muito bem. Agora vamos ver o meu estudo, a minha observação do que eu vejo, do que eu penso a respeito disso. Né? Esse ganho de 100 pontos, de 70 pontos, como nós vimos aqui, ou de 100 pontos, como nós vimos aqui, tá? A meu ver, é insuficiente, para compensar o risco. Ou seja, você tem um risco alto entrando antecipadamente nos trades em relação ao que você vai ganhar. Então, para ser interessante para mim, tá? Para ser interessante para mim, essa entrada antecipatória, tá? Ter um ganho suficiente para mim, ela deveria ser, no mínimo, uns 200 pontos aqui de diferença. Tá? Uns 200 pontos de diferença realmente aí no mini índice me interessaria, né? Me valeria, a meu ver, a pena de você fazer essa entrada, né? Se houvesse um ganho mais alto. Porque o ganho ele vai ficar nesse nível. Eu mostrei para vocês vários exemplos. Um deu ganho de 25, outro deu ganho de 70, outros dois deram um ganho de 100 pontos. Ou seja, esses ganhos mínimos, tá, serão insuficientes, a meu ver, para pagar o risco que você tem entrando antecipadamente. Tá? Outro detalhe. Quem está fazendo essa entrada antecipada são pessoas que gostam de rompimentos de barras elefantes. Eu, Sena, vejo mais problemas em você, no médio prazo, em ficar você comprando todos os rompimentos de barra elefante do que benefício. A meu ver, o interessante não é comprar no rompimento de barras elefantes, é comprar no recuo de barras elefantes, nos 50% de barras elefantes. Tá? Por quê? Isso vai diminuir consideravelmente o seu stop. Certo? Então, quando ele volta nos 50%, torna-se o trade menos arriscado do que você fazer o trade no rompimento. Né? E ele também é menos arriscado e mais barato do que se fizer a entrada antecipatória. Nesse exemplo, estou deixando esse exemplo aqui até mesmo para vocês verem se tem algum critério nisso, se vale a pena realmente. Se você colocar os 50% aqui, esquece que ele passou um pouco para baixo, porque nesse caso não estaria autorizado. Mas vamos supor que estivesse interessado. Os 50% estaria nessa região. Tá? Que você não poderia entrar porque está abaixo da 20, mas vamos supor que estivesse acima da 20 e você pudesse entrar. Né? Eu mostrei a vocês que eu infelizmente tirei aqui, mas mais ou menos a entrada antecipatória ela ficou nesse ponto. E observe que os 50 ficou nesse ponto, ou seja, a da entrada antecipatória para esse ponto eu ainda tenho uns 50, 60 pontos aí de diferença. Quer dizer, no final das contas, os 50% ele é bem melhor ainda do que o rompimento da barra e a entrada antecipatória. Quer dizer, ele vai estar abaixo das duas. Né? Ou seja, por isso é que eu prefiro entrar sempre no recuo e não no rompimento. Tá? Quem faz esse tipo de trade aqui, se você for o caso de fazer esse trade, são pessoas aí
que operam com capital bem pesado e qualquer oscilação aqui de 70 pontos, 100 pontos vai fazer uma diferença grande. Já é um capital, já é um valor, já que faz diferença, já que você está operando com capital alto, bem alto, né? Agora, para você que está operando aí com 2 contratos, com 5 contratos, essa diferença aqui pelo risco que você vai correr, a meu ver, é insuficiente para você fazer esse tipo de trade. Tá? Mas aí eu coloco para vocês o que é real. Fora que existem aqueles momentos que da entrada antecipatória você entra aqui, ele faz um movimento oposto, que você tem que ver que realmente isso também acontece. Perfeito, pessoal? Então, informações super técnicas, bem aí no ponto mesmo aí para vocês dos detalhes, tá? Você não precisa pagar curso nenhum para operar dessa forma, né? É só assistir meu canal. Tá? E lembrando também que você está direto aí comigo na Masterclass direto, né? E tem a mentoria, que isso aqui é apenas o superficial da mentoria, né, pessoal? Então, pessoas que ensinam isso aqui como fosse o último momento, né? Cobram caro por isso, eu já deixo aqui gratuitamente no YouTube para vocês. Ok, pessoal? Então, assinem o canal, deixem um like, por favor, aí, que melhora a minha condição no canal, tá? E comentários também, eu respondo todos os comentários. Abraço a todos, mais vídeos virão.